Então, queria agradecer, Robério, pela iniciativa, Tereza, aí, pelo empréstimo da sua plataforma. Eu vi aqui 2 convidados, o Ronald, queria agradecer, Ronald, a sua presença, Braulio Batista também, já vi aqui que entrou. Queria agradecer a presença de vocês aí nessa nossa roda de conversa. Bom, no caso, a gente vai tratar, eu vou tratar especificamente da febre amarela, né? Então, só para fazer um esclarecimento a nível de administração, esse período que eu estou trabalhando, na verdade, ainda não tínhamos a figura do prefeito, diferente da época que o Edson vai falar. A administração era feita pela Câmara Municipal. No período republicano, tem o nome de intendência municipal, mas a estrutura é a mesma, né? Não muda muito da composição da Câmara. É apenas uma mudança em relação da mudança de regime, passa de Câmara Municipal a se chamar de Intendência Municipal. Bem, qual foi o impacto da febre amarela em Nova Friburgo? Eu vou tratar assim de dois vetores. Eu vou tratar assim de 2 vetores. Primeiro, a intervenção no espaço urbano. E a segunda, um aumento significativo no número de turistas em Nova Friburgo durante o verão. Robério? Está tendo barulho aí. Bom, antes de começar a falar sobre Nova Friburgo, a gente tem que entender o que era o Rio de Janeiro no século XIX. O Rio de Janeiro era uma cidade completamente insalubre, né? Ruas estreitas, você não tinha um saneamento básico, as pessoas jogavam lixo nas praças, nos rios, nas praias. Inclusive, tinha uma lei, a Câmara Municipal tinha uma lei chamada Lavai, ou seja, a pessoa, antes de jogar dos sobrados, antes de jogar os seus dejetos na rua, tinha que gritar lá vai, para que as pessoas se protegessem, né? E não medidas por urina ou fezes, seja lá o que for que as pessoas jogassem. Então, a cidade era extremamente imunda, carcaças de animais mortos pelas ruas, enfim. As descrições dos viajantes são as piores possíveis, mas isso também não era uma característica só do Rio de Janeiro, né? O Darwin esteve assim, em 1830 em Recife e falou que os odores da cidade eram insuportáveis comparados aos piores burgos orientais, né? Então, não era só o Rio de Janeiro. O Gilberto Freire tem uma teoria de que a falta de saneamento das cidades vem muito em função da escravidão, né? Que eu não vou falar nem só as elites, porque pela obra do Machado de Assis a gente vê que uma pessoa mesmo muito pobre, ela tinha um escravo velho em casa para lhe servir. Então as pessoas assim faziam uso dos escravos para se livrar dos seus excrementos, das suas águas servidas, e com isso acabou retardando o sistema de esgoto e saneamento público das cidades, né? Essa é uma teoria do Gilberto Braga, de que a escravidão acabou provocando essa falta de uma política pública, né, de esgoto, enfim, de saneamento da cidade, né? Janaína, bom, lembrando aqui, falar. Nós temos o escravo tigre, né? O que carregava o tigre, o escravo tigre, que ficava marcado. O tigre era um escravo que levava os dejetos, ele tinha o nome de tigre, porque salpicava, né, fezes pelo seu corpo, aquilo dava assim, umas manchas brancas, né, conforme eles iam carregando, e aí ficavam negros, né, ficavam com manchas brancas no corpo e acabavam sendo chamados de tigres, né? Bem, epidemias ocorreram, a febre amarela, ao longo da história, ocorreu, mas a gente vai falar especificamente do período do Império, ou seja, do século XIX. Tiveram algumas epidemias no início desse século, mas a pior epidemia foi o que aconteceu no verão de 1849 para 1850.
Essa foi a pior de todas. Realmente acabou assustando os cariocas e a corte, né, de um modo geral, né, as elites, toda a cidade do Rio de Janeiro. Nessa epidemia, o governo, na época, deu um número de 4.160 pessoas mortas, mas os historiadores falam que chegou a 15.000 pessoas. 15.000 pessoas falecidas naquele verão de 1849 para 1850. A partir daí, a história do Rio de Janeiro mudou completamente, né? Nos verões seguintes, Dom Pedro II, toda a sua família, toda aquela sua entourage passa a se deslocar nos verões para a cidade de Petrópolis. Como os médicos diziam, o ideal é que as pessoas se deslocassem serra acima, ou seja, em cidades montanhosas. Bairros como de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, também eram recomendados para quem não pudesse sair da cidade, ou seja, a parte alta. Bom, nessa década de 1860, a febre amarela deu uma trégua, mas a partir de 1870, começou-se novamente aquele ciclo de epidemia de febre amarela, morrendo muita gente, e era uma constante. Chegava o período da estação calmosa, né, como se chamava o verão, ou da canícula, né, que é um calor intenso, e as elites da época se deslocavam ou para Petrópolis, ou para Friburgo, e também para a cidade de Teresópolis. Inclusive, Dom Pedro II perde um filho nessa epidemia que eu falei de febre amarela de 1849 a 1850, Pedro Afonso. E, com isso, o Rio de Janeiro fica como uma cidade consagrada como insalubre, impossível de se permanecer durante o verão. Bem, o meu trabalho que eu fiz, que eu tive como fontes o jornal friburguense, eu procurei tratar do cotidiano de Nova Friburgo nesse final do século XIX. E eu pego especificamente o período republicano. O que me chamou a atenção foi a vida social intensa de Nova Friburgo. Eu fiquei espantada com espetáculos de ópera, soirées, era uma programação totalmente intensa. E eu quis saber o que esses cariocas faziam durante tanto tempo, que, vejam bem, eram 6 meses que permaneciam em Friburgo. Começavam a chegar em novembro e só iam embora no final de maio. E eu quis saber o que esses cariocas faziam tanto tempo em Nova Friburgo durante esse período. E aí eu acabei descobrindo que foi a febre amarela, que provocava, como eu falei, essa fuga de cariocas, uma parte para Petrópolis e uma parte para Friburgo, e também Teresópolis no período republicano. Bem, o que se sabia da febre amarela nesse período? Nesse período, a ciência desconhecia completamente a origem, né, da febre amarela. Haviam várias teorias, havia 2 teorias assim, que chamavam de teoria dos contagicionistas e dos infectologistas. Os contagionistas... Ih, meu Deus, deixa eu ver o nome aqui. Contagionistas. Os contagionistas achavam que a febre amarela era uma doença que era transmissível, ela se assemelha muito ao que a gente sabe hoje sobre a Covid. Era transmissível de pessoa a pessoa, ou então o toque de um objeto que foi tocado por uma pessoa contaminada. Era essa teoria. Mas a gente tinha a teoria dos infectologistas. Eles achavam que a febre amarela vinha dos miasmas morbíficos. O que eram esses miasmas? Eram emanações, eram gases venenosos que vinham dos pântanos e dos animais e dos vegetais em putrefação, enfim, dessa sujeira. Esses miasmas, eles subiam no ar, as pessoas inalavam esse miasma e aí contraíam a febre amarela, ou a febre do vômito preto, né, como eles falavam. Bem, isso é o que se sabia sobre a febre amarela. Por isso, a Câmara Municipal ela começou a fazer intervenções do seu espaço urbano. E que intervenções foram essas? Primeiro, a questão da drenagem dos pântanos. Segundo,
toda vez que haviam chuvas no verão, chuvas intensas, procuravam jogar cascalhos nessas poças de água, né, que acreditava-se que vinham emanações desses locais. As valas, a Câmara Municipal se preocupava muito com a limpeza das valas. Você tinha os horários, por exemplo, as águas servidas elas poderiam ser jogadas nas valas a qualquer hora. Mas, por exemplo, objetos fecais, eles tinham que ser jogados à noite e tangidos com água. Enfim, tinha toda uma norma em relação a isso, porque era esse mau cheiro que geravam esses miasmas. Inclusive, a gente vê assim, citações na Câmara de que o Rio Bengalas estava virando um foco de miasmas, de tanto que as pessoas jogavam animais mortos no rio. Bem, era o que se sabia e o que se pensava sobre a febre amarela. Bom, a Câmara Municipal também tomava outras medidas de purificação do ar. Não foi à toa que se escolheu, na Praça Getúlio Vargas, os eucaliptos, que, além de fazer a drenagem do solo, as suas copas elas exalavam, faziam uma limpeza, uma purificação do ar. E a gente vê a Câmara Municipal também incentivando as pessoas a plantarem árvores em frente às suas casas, inclusive pagavam durante um período de 5 anos, devia ser uma taxa muito pequena, porque a gente sabe que não tinha muito recurso, mas que as pessoas cuidassem também das árvores. Né? Como a gente faz, hoje em dia a gente vê a prefeitura fazer aquelas bombas de árvore e tal, joga aquilo ali e deixa... Não, as pessoas tinham que cuidar daquela árvore. Enfim, a gente via uma preocupação muito grande com a arborização desse centro, desse núcleo, né, para poder dar conta dessa purificação do ar. Outro objeto que foi, não só em Friburgo, mas como no Rio de Janeiro, a gente viu o exemplo daquele cortiço cabeça de porco, que o Barata Ribeiro acabou destruindo, mas em Friburgo a gente vê, por exemplo, uma lei na época, o vereador Galiano das Neves, o foco dele foram os cortiços de Friburgo. Ele estava muito preocupado, porque os cortiços, na verdade, isso daí era o que se acreditava também na época, vivia uma concentração de muitas pessoas, as residências eram insalubres, e os cortiços também eram vistos como focos de veneno, né? Como eles usavam muito esse termo, veneno da febre amarela. Bom, então se começa a combater esses cortiços em Friburgo. O que eu localizei de cortiços, bem aqui no centro da cidade, era um que eles fazem referência em frente ao Hotel Engert. Seria basicamente ali naquela subida da Casa Bahia, aquele morro que tem ali tinha o cortiço, que eles chamavam de cortiço, o Beco da Cadeia, que seria basicamente assim na rua Monte Líbano, que ali você tinha a Câmara Municipal, onde a rua Monte Líbano, e geralmente a cadeia era na Câmara Municipal. E tem um que a gente tem foto, que é o Beco do Arco. Esse a gente tem foto. Realmente as casas são muito estreitas, geminadas, com uma janela na frente e não tinha mais janelas. Essa concentração dessas classes pobres, né, como alguns historiadores falam, classes pobres, classes perigosas, porque nesses núcleos, né, superpovoados, geralmente pessoas muito pobres, aquilo ali era um foco, né, de contaminação. Bem, com isso a gente passa a ter uma lei, né, o Galiano das Neves faz uma lei que proíbe construções desse tipo cortiços, exige que as casas tenham uma certa metragem, exige janela, exige areação, exige iluminação, inclusive quintal para despejo dos dejetos, certo? Então, a gente vê uma intervenção no espaço público em função dessas epidemias. E como é que a Câmara Municipal lidava quando via uma pessoa contaminada? Né? Aí eu vou falar o caso de varíola ou de cólera. Claro, Friburgo teve pessoas com varíola e cólera, mas não chegamos a ponto epidêmico. Bom, geralmente o procedimento era esse. Você localizava uma pessoa com a doença, você retirava essa pessoa da sua residência, ou a pessoa ou a família, né, se fosse a família toda contaminada, ela era levada para um local muito distante, uma casa bem distante daquele núcleo urbano.
havia um processo de desinfecção dessa casa, ou também das casas dos vizinhos, depende da situação, e ali ficavam praças policiais vigiando para ver se ninguém entrar naquela casa, se infectar também, ficava vigiando aquela casa e a pessoa doente ficava contaminada. Era assim que se procedia naquela época. Nós não tínhamos hospital, o primeiro hospital que Friburgo vai ter vai ser em 1918, com a Santa Casa de Misericórdia. Então, o procedimento era esse: quarentena, isolamento e desinfecção. E cordão sanitário em relação às cidades. O caso de Cantagalo teve uma epidemia horrorosa, se eu não me engano, em 1893, e Friburgo fez um cordão sanitário com relação a Cantagalo. Quer dizer, essas eram as medidas que a prefeitura tomava. Em 1893, a prefeitura vai construir um lazareto, que a gente tem um prédio até hoje, né? Esse prédio está fazendo 128 anos, está lá largadinho. Ele, na verdade, o Edson talvez fale sobre isso, ele foi usado mais na febre espanhola e também da de tifo. Bom, era assim que se cuidava que se tratava a questão da epidemia. Na realidade, como a gente fala assim, que a gente aprende, né? Em 1881, um médico cubano, eu estou achando aqui o nome dele, o nome dele é Carlos Juan Finlave. Ele lançou a teoria de que a febre amarela era provocada por um mosquito. Mas todo mundo riu, que piada, o mosquito, né? Todo mundo riu, ninguém levou a sério a teoria dele, apenas alguns anos depois, uma década depois, é que Oswaldo Cruz acredita nessa teoria de que aquele saneamento no Rio de Janeiro, mas a gente não pode entrar nisso. Então, realmente, a gente vê que as primeiras teorias acabam criando piadas, a gente vê, inclusive no próprio jornal, piadas com relação ao mosquito, o pequenino mosquito que provocava a febre amarela. E o que isso vai alterar na vida social de Nova Friburgo? Foi o que eu falei de início. Fiquei impressionada com o número dos hotéis que havia em Friburgo. Para citar os mais famosos, a gente tem o Hotel Central, eu me refiro ao Hotel Central, que onde hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores, que depois vai ter outro Hotel Central, o Hotel Engert, o Hotel Leroy e o tradicional Hotel Saluce. Quase todas as noites eram festas, se chamavam de soirées, né? Aquelas soirées, que são os bailes noturnos, onde se dançava valsa, valsa, quadrilha, mazurca, escote. Era assim, uma vida social extremamente intensa em Nova Friburgo. E tudo era feito nesses hotéis, né? A cada semana, uma programação. E como é que os cariocas faziam para acabar com essa monotonia de ficar 6 meses em Nova Friburgo? Bem, nós tivemos também uma inauguração do nosso Teatro Dona Eugênia, que ficava onde hoje é a Rua Augusto Pinelli. Esse teatro foi inaugurado e a gente teve assim, apresentações de Dona Eugênia. O Teatro Dona Eugênia. O Teatro Dona Eugênia, ele foi inaugurado nada menos com a ópera Baile de Máscaras, de Verdi. E antes da apresentação, a gente tem o Guarani, a apresentação do Guarani. Está aqui o Guarani, vamos ver. Tá. Esse teatro, na verdade, ele foi construído pela Sociedade Musical Campesina. Só que a Campesina não pôde dar continuidade a essa obra, então ele foi adquirido pelo fazendeiro de Sumidouro, Manuel de Souza Jordão. Ele compra esse teatro, ele é inaugurado, e esse teatro ele é inaugurado, como eu falei, ele passa a chamar Dona Eugênia, ele iria se chamar, com a Campesina, Teatro Vitor Hugo. Mas o Manuel Eugênio, que acaba morrendo de febre amarela no Rio de Janeiro, ele colocou o nome da esposa dele, Eugênia, por isso se chama Dona Eugênia. Esse teatro é inaugurado em 21 de fevereiro de 1895, com a companhia italiana Verdini Rotoli. Antes mesmo, teve uma execução da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, e a primeira peça foi o Baile de Máscaras de Verdi. Só para falar muito rapidamente de outras óperas que tiveram, nós tivemos Lucrécia Borgia e a Favorita, de Donizetti, o Trovador, também de Verdi, Carme de Bizet, um Baile de Máscaras, Aida e a Traviata, também de Verdi, e Fausto de Goethe.
Mas não era só... e as companhias italianas de ópera, elas foram assim, muito incentivadas pela imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, porque ela é nascida no Reino das Duas Sicílias, e a gente sabe que a ópera é uma tradição cultural italiana. Mas não eram só essas companhias. E outra coisa que eu percebi, quando elas chegavam em Friburgo, todas essas peças elas já eram compradas com antecedência. Só vinha a Friburgo depois que tudo fosse comprado. A gente sabe disso, que o jornal às vezes reclamava, gente, só está faltando comprar não sei quantos pacotes dessa peça, não é possível que Friburgo, não, uma cidade que luta pela civilidade, se usava muito essa coisa, a cultura ligada à civilização, não é possível que uma cidade que luta pela civilização não trazer essa companhia a Friburgo. Bom, depois disso a gente tem também a apresentação do teatro português, a gente tem também as zarzuelas, que era um tipo de representação típica espanhola. Bom, a vida social era muito intensa. Nós tínhamos os piqueniques também, os piqueniques que eram feitos nas chácaras. A gente tem o exemplo uma descrição de como era um piquenique na chácara de Dona Zinha, Braga, que existe até hoje, a Chácara do Paraíso. É interessante que os veranistas, antes de irem para esses passeios, eles iam em carroças, as senhoras com as suas toaletes, a campesina, muito bem vestidas. Geralmente, assim, na outra carroça ia geralmente uma banda de música que tocava, né? E eles saíam circulando pela cidade. Geralmente os passeios eram nas chácaras, na cascata Pinel, que inclusive a princesa Isabel já fez uma festa campesina né, que eu não tinha localização desse reservatório. Tem lá minha desconfiança, mas não sei. Então, a gente tem esses piqueniques, nós temos essas soirées, nós temos o teatro, e os próprios veranistas cuidavam de reapresentar peças teatrais. Eles ficavam ensaiando, escolhiam uma peça teatral, e a gente sabe disso porque depois o jornal fazia a descrição da apresentação de cada uma dessas pessoas. Madame não sei quem estava belíssima no papel de fulano, Mademoiselle estava lindíssima, declamou muito bem, o cavaleiro fulano. Então, eles ficavam assim, essa temporada toda de verão, ensaiando uma peça teatral e acabavam reapresentando essa peça. Ô, Janaína. Bom, oi. Janaína. Pode falar. Dá uma cortada aí que eu estou falando muito. Complementar. Não, só para você tomar um fôlego aí, a gente vê o Almanac Lembert. O Almanac Lembert é uma publicação que começa aqui, a gente tem a partir de 1849, ele aqui em Friburgo. E ele vai relatando tudo que tem na cidade. E se você olhar Nova Friburgo, a partir de 1870, a partir que chega o trem, a partir dos turistas que vão evitar a canícula da corte, que tem duas grandes escolas na cidade, você vê uma cidade completamente diferente, né? Ela mira a corte, né? Que na época mirava Paris. Então, o Almanac Lembert, só para lembrar, eu encontrei esse Almanac Lembert lá no Instituto Histórico. Você pesquisa no Almanac dentro de um vidro, você pode ver e usar um microfilme. E andando por essas fazendas em Sumidouro, um bisneto do Barão de Aquino, me mostrando a fazenda, ele falou que eram os livros que o avô dele guardava. E quando eu olhei, tinha a coleção completa do Almanac Lembert. Completa, porque o barão era colecionador do almanac. E esse almanac foi, então, doado à prefeitura, foi lá de como buscar esses almanacs. Eles estão todos no Promemória de Sumidouro, né? A coleção completa do Almanac Lembert, que tem no Instituto Histórico e no Promemória de Sumidouro também tem, porque estava lá na fazenda do barão. Não, mas não está mais em Sumidouro, não. Eles não fizeram tá a doação. Não, eles fizeram a doação para a Biblioteca Nacional. Melhor. Eles fizeram a doação. Mas foi eu também que encontrei lá numa fazenda. Estava vendo vacina. O acervo da família do Barão de Aquino foi doado para a Biblioteca Nacional. Não está mais lá em Sumidouro. Eu sei porque eu vou lá de vez em quando, o Marcelo, que você deve conhecer, né? Marcelo, que cuida lá do Promemório. O Marcelo eu conheço. Quando ele chegou em Friburgo, eu lembro sim. Pois é, ele que cuida. Ele falou que foi doado para... A família pediu que doasse para a Biblioteca Nacional. O Marcelo estava comigo no dia que nós estivemos na fazenda encontrando material. Isso mesmo.
Ele e o Riquinho. São de lá. Bem, então é isso. A gente tem essa outra coisa também que foi fantástica, a questão da Batalha das Flores, uma reprodução do Carnaval na França. As pessoas saíam desfilando em carruagens, né? A gente fala carros, né? Mas são carruagens, todas enfeitadas de flores. E depois, ao final assim desse desfile, faziam a famosa batalha, jogando flores um contra os outros. Isso é uma reprodução do Carnaval de Nice. Na verdade, quem fazia isso tudo, quem organizava isso tudo, eram os cariocas, eram esses veranistas que tinham essas atividades, essa vida social para justamente passar esses 6 meses de verão da canícula da corte, né, a estação calmosa, até que pudessem retornar ao Rio de Janeiro para suas atividades. E outra coisa que é interessantíssima é o comércio. O jornal friburguense dava tudo que se vendia no comércio, era tudo em francês. Eu já tive a curiosidade de colocar no Google todas essas palavras em francês para saber o que era, porque a gente lê assim, por exemplo, repinete, eu sei lá o que é isso, rilete de tour, bom, jambon de York a gente sabe que é um presunto, langue forré, diablutin, la vanille, todas as palavras em francês, e eu tive essa curiosidade, coloquei no Google, vi as imagens e depois escrevi um artigo para mostrar o que o friburguense poderia comprar em Nova Friburgo nesse final do século XIX. Obviamente, um friburguense bem abastado. Bom, então, só para finalizar, para fazer umas considerações sobre a febre amarela, é interessante que ela acaba tirando um pouco o foco da tuberculose, que era uma doença que matava muito. E Friburgo, a gente sabe que desde a sua fundação recebia muitos tuberculosos na cidade. E uma coisa também, que essa é uma teoria do Sidney Chalub, ele acha que a lei de 1850, né, que proibiu o tráfico intercontinental de escravos, é claro que ele disse que há necessidade de pesquisas mais profundas, isso tem muito a ver com essa epidemia de febre amarela que eu falei no início, de 1849 1850. Ele acha que essa epidemia, porque se achava que eram os navios negreiros que traziam esses venenos, essas doenças, e então ele acha que há uma relação entre a lei Eusébio de Queiroz, né, de 1850, proibindo esse tráfico de escravos, com essa epidemia de febre amarela 1849 e 1850. Outro empecilho também para a questão da febre amarela era a política de imigração, que já se pensava em substituir a mão de obra escrava pelos europeus, e a febre amarela era um empecilho, né, por conta das mortes. Inclusive, se falava que o Rio de Janeiro era o cemitério do estrangeiro, o túmulo do estrangeiro, né? Enfim, a febre amarela também era uma questão não só de saúde, mas de política, né? Comprometia a política de imigração do Brasil. Da parte, né, que é as outras epidemias, né, que a gente vai ter aí, que é a gripe espanhola também. Friburgo vai ter uma de tifo também, que vai morrer muita gente, né? Aí eu passo agora a palavra para o Edson. E quem quiser fazer pergunta. Tá certo. Já ainda vamos dar continuidade nessa conversa, vamos falando a respeito. Você está falando da cidade, né? A cidade cresce. Eu vou continuar um pouquinho no seu tema primeiro, porque acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode aproveitar. E isso a gente vê representações na ideologia da cidade até hoje, em função desses acontecimentos do passado. Eu nem conhecia tanto essa atividade dos cariocas aqui por esse período das pandemias. Via que a cidade mirava a corte, as elites cafeeiras da região buscaram construir aqui os seus palacetes, porque, na verdade, Friburgo era a corte, né? Naquela época, passava durante 6 meses, ela brigava, quase que a corte, uma miragem da corte aqui, né? Então, muitos fazendeiros construíram aqui os seus palácios, seus palacetes, né? Estão em pé até hoje. A maioria deles vem desse período em que Nova Friburgo tem as suas escolas, o Anchieta, o Nossa Senhora das Dores, que vai atender a educação dos filhos da elite cafeeira da região. E, nesse período,
talvez um dia a gente possa conversar ainda com a Anne Teresa Proença. Ela tem uma tese de mestrado sobre o Carlos Éboli. E essa teoria, né, do Éboli, né, que não é dele, mas é uma teoria sobre a hidroterapia, que foi muito difundida no Brasil no século XIX, na segunda metade do século XIX, a partir de 1870. E o Carlos Éboli, ele é um médico de fazendas, né? Foi contratado por Antônio Clemente Pinto e ele vai trabalhar nas fazendas do Barão. E esse médico, ele começa na fazenda do Gavião, ele instalou suas duchas e começa a testar a hidroterapia com os escravos, né? E, de repente, o Barão começa a receber visitantes, né? Vem visitantes buscando a hidroterapia do Dr. Carlos Éboli, que começa a ter uma fama muito grande na época, na Sociedade Brasileira de Medicina. A tese que ele apresenta para entrar é sobre a hidroterapia, e até que a coisa cresce e ele adquire o Hotel Central, né, aqui onde é o Nossa Senhora das Dores, para a construção ali de uma clínica de hidroterapia, que chega a funcionar como hidroterapia. Ele recebe pessoas da família real, né, que vêm se tratar com ele, e Nova Friburgo começa a receber um fluxo muito grande. E a grande propaganda de Carlos Éboli era na corte, né? Os jornais faziam se você pegar os jornais da época lá, faziam toda uma campanha pela salubridade da água de Nova Friburgo e do ar. Então, Nova Friburgo vem ganhando essa característica que você acabou de falar. A gente vem trazendo, isso atravessa a segunda metade do século XIX, nós entramos no século XX com esse pensamento, né? E Friburgo vai receber, né, Machado de Assis, e vem para cá em busca da cidade da cura, né? Era na falta de outros medicamentos, e teve um pequeno motim na cidade quando o Carlos Éboli ele faz um convênio com o Ministério da Marinha e passa a tratar os marinheiros aqui no Hotel Celular. E a Marinha se interessa em comprar o estabelecimento dele. E aí é um motim na cidade, porque não querem assim, muitos doentes no local só, no centro da cidade. Então, eles vão procurar um local mais afastado, onde já tinha um cemitério dos alemães, para poder o pavilhão de caça do Barão, do segundo Barão de Nova Friburgo, que é onde hoje está instalado o Sanatório Naval, né? Então, Nova Friburgo tem essa característica, né, de cidade da cura, que foi utilizado durante muitos anos. A próprio Galdino vai usar isso em 1918, né, na tentativa de atrair mais indústrias para Nova Friburgo. E também essa vinda de cariocas para cá, isso atravessa todo um passado muito recente. Até 1970, a classe média costumava ter casas de veraneio, né? Depois que isso acabou, era tipo um cheque ao portador, né? Ele vendia a hora que ele queria, porque era muito fácil vender. Enfim, depois, com a difusão de outras tecnologias de acumulação de capital, de aplicação, era muito mais fácil você aplicar e você viajar usando hotéis, né? A rede hoteleira se espalhou muito a partir dos anos 70. Então, entra numa decadência essa questão do veraneio em Nova Friburgo. Eu me lembro de uma vez estar sentado na praça, em frente à academia mesmo ali, eu passando, e quem estava sentado ali era a dona Maria José Braga. E Zequinha me pergunta: Edson, que cidade é essa? Onde estão os veranistas que eu não vejo? Eu não ouço o apito das fábricas, né? A cidade mudou, isso nós estávamos nos anos de 1988, 90, no início dos anos 90. Ela se reportava a um período que você falou no início aí, quando se iniciou essa prática, e essa prática foi até os anos 50. Nos anos 50, 60, você ainda tinha essa prática de veranistas em Nova Friburgo. A Casa Spinelli, ela tinha um apelido de Mesblinha, porque os veranistas usavam muito a Casa Spinelli aqui no centro da cidade. Então, só para complementar aí essa sua fala sobre a cidade da cura, que é Nova Friburgo, e essa questão do Carlos Éboli com a hidroterapia impulsionou muito Nova Friburgo.
O doutor Joélio está aí, eu não sei se ele pode colaborar. A gente tinha a ciência médica aí nesse período, a partir da segunda metade do século XIX, tinha aquele pensamento hipocrático, né? Do livro Água, Ares e Lugares, né? O que era importante para a cura? Um local que tivesse uma boa água, um bom ar, né? E um lugar assim, que tivesse uma atmosfera salubre. Era por isso que a Suíça se consagrou como uma instância de cura. E eu acho, Edson, uma teoria que eu estou testando, de acordo com algumas pesquisas que eu tenho feito, que essa representação de Friburgo, de cidade suíça brasileira, não era em função dessa colônia suíça que a gente teve aqui no início da formação da cidade, mas porque Friburgo era uma instância de cura, como era a Suíça naquela época. Se chamar Friburgo de Suíça brasileira, confundir um pouco e a gente acaba achando porque aqui teve uma colônia de suíços, mas era porque aqui era uma instância de cura, né? Como era a Suíça e como é a Suíça até hoje, né? Conhecida como o turismo da saúde. Então, eu acho que tem muito, muito a ver. Eu não entrei muito nisso, eu foquei na questão da febre amarela, mas realmente você citou o Carlos Éboli. Antes disso, a gente pensar nos colégios, a gente teve aqui o Colégio Frise, que foi justamente o colégio que o Carlos Éboli comprou para poder fazer o estabelecimento hidroterápico, né? Era um colégio de um inglês, era um colégio assim, de formação da elite política do Império. Se você vê ali as pessoas que se formaram no colégio, os filhos do Barão de Nova Friburgo, do primeiro barão, estudaram ali, Casimiro de Abreu estudou, militares que lutaram em Canudos estudaram. A gente tem assim um livro de memórias de um antigo militar que lutou em Canudos, ele conta como foi a vida dele no Colégio Frise. A gente teve também o Barão de Tautefeus, né, que usou o Colégio Anchieta, chamava Colégio São Vicente de Paula, para um colégio. Ele era o educador de Joaquim Nabuco. E depois vieram, como você falou, o Anchieta, o Nossa Senhora das Dores, mas isso tudo em função desse clima, né, da salubridade, né, de Friburgo. Doutor Joélio quer falar alguma coisa, quer comentar? Tem que habilitar o som, João Hélio. Tem que habilitar seu som. Pronto. Habilitei agora. Foi? Foi? Foi. Ok. Mas essa ideia de Friburgo, Suíça brasileira, eu cheguei aqui em 1963. Ninguém falava em Friburgo, Suíça brasileira. Esqueci o nome dele. Martin Nicolas. Martin Nicolas. E depois que o Ariosto morreu, o Heródoto assumiu o lugar do irmão querido dele e difundiu a ideia da Suíça brasileira. Entendeu? Mas apenas no sentido da cultural, não houve a questão de saúde, a questão de saúde morreu. Inclusive o sanatório naval, entendeu? É apenas uma relíquia, aquilo ali é uma estação de lazer dos militares de tenente, coronel para filho, para cima, mais nada. Não tem nada lá de medicina. Estou te falando como médico, já fui lá. Eles tiveram hidroterapia lá, um pavilhão de hidroterapia. Eles também adotaram, né? Para cura a medicina de. passada, né? A medicina. Há pouco tempo eu tive internado, tive uma colicistite aguda, problema de vesícula muito sério, sem sintoma quase. E a minha vesícula simplesmente explodiu dentro do abdômen, fica cheio de pus. O Felipe Cari e o Renato Lima, os dois cirurgiões, me salvaram a vida. Entendeu? Durante 1 hora, eles lavaram a minha barriga para tirar o pus. E 2 horas e meia fizeram a cirurgia. E eu tive uma recuperação espetacular. Mas a medicina que fazia lá, em relação ao que eu fazia em 63, a minha pediatria, houve uma mudança muito grande, mas muito grande mesmo, entendeu? Um pessoal muito habilitado e um hospital muito bom. Friburgo tem 2 hospitais bons. O da Unimed, que é superior, que é um hospital de primeiro mundo, e o São Lucas também é muito bom. Mas, assim como a hidroterapia teve a sua época, entendeu? Ela acabou. Assim como a medicina mais pensamento mental e não tinha tanto exame, agora ninguém faz medicina com 6 horas. Até com um bom exagero, né? Não tal de fazer tomografia, que eu nunca vi.
Enfim, apenas um comentário. A medicina da hidroterapia foi do século XIX, praticamente, no início do XX. E agora mudou muito. Uma cidade de Friburgo mudou. A questão da Vocês me Suíça... chamaram para fazer parte dessa palestra aí, mas eu não fui convidado formalmente, entendeu? De modo que quando o Roberto falou comigo que eu ia participar disso, eu falei, como é que eu vou participar? Eu não fui convidado, eu não teria tempo para chegar aqui fazer uma pesquisa a respeito da epidemia. Eu estou aqui para aprender com vocês. Muito obrigado. Doutor, João, acho que eu e Janaína cometemos um equívoco, que nós sugerimos o nome do senhor, mas acho que a gente não conseguiu... Eu, na verdade, achei que a Janaína tinha entrado em contato, acho que a Janaína pensou a mesma coisa, e a gente acabou não entrando em contato com o senhor com antecedência. Mas a ideia era trazer o senhor pela postura que o senhor tem, pelas cartas que o senhor publicou agora no Jornal o Globo em relação à pandemia. Então, era para isso que nós estamos tentando pegar aqui, o que já aconteceu de epidemia em Nova Friburgo e trazer um pouco de luz para o que está acontecendo no Brasil hoje. Era essa a intenção. Ah, sim. Bom, a pandemia aqui foi forte. Agora, uma coisa engraçada é o seguinte, eu não via a estatística de vacinação em Friburgo em lugar nenhum. Não sei se o Naval da Serra publicou, mas o Globo dá do Brasil inteiro. Agora, Friburgo tem condições de mostrar quantas pessoas foram vacinadas ou não. Parece que é muita gente, mas é aquela história. A estatística só funciona por números, entendeu? Mas continua morrendo gente. Não tanto quanto estava no princípio. E teve alguns colegas meus aí que passaram muito mal e por pouco não morreram. Morreram 5 médicos da Unimed com a Covid. 5. Naquela fase pior. Agora, há pouco tempo, a doutora Beatriz, que é excelente médica, entendeu? Conseguiu escapar. E o Bonfim também, o proctologista, também teve muito grave e quase que morreu, mas felizmente escapou. Mas agora a vacinação é intensa e em massa, tanto no São Lucas, no São Hospital Paulo Sertão, em todos os postos de saúde. Então, o Friburgo tem uma quantidade de serviço médico muito grande, mas muito grande mesmo. Quantidade de consultórios, de laboratórios de análise, laboratórios de imagem, é muito grande, porque a cidade atrai todo mundo. Por exemplo, Teresópolis é uma cidade que tem um PIB que é 1/3 de Friburgo. Então, o pessoal forma lá, vem tudo para cá, trabalhar aqui. Está cheio. Ontem eu conheci um protético tomando sauna, que depois de 40 anos de profissão em Teresópolis, veio para cá. É a capital econômica da região. Se bem que Teresópolis não tem nada a ver conosco em termos de economia. Mas eu estou fugindo do assunto. O assunto seu é saúde. A pandemia aqui Nós foi estamos séria, só retomando aqui está bem travada. a questão que o senhor falou da Suíça brasileira, que foi retomada aí pelo Ariosto e o Martin Nicolan. Ela foi usada também no 1918 pelo Galdino. Galdino do Valle talvez seja um dos maiores incentivadores, que ele vai fazer o centenário, por um motivo até interessante. A Alemanha acabava de perder a Primeira Guerra Mundial. Nós tínhamos uma colonização alemã muito forte aqui, dos empresários da segunda leva, né, ligado ao Júlio Arpe, que montaram aqui toda uma estrutura. E para trazer esses empresários, atrair capital para Nova Friburgo, um discurso utilizado era dizer que Nova Friburgo era diferente do Rio de Janeiro, que tinha muitas greves. O ano de 1918, a segunda década do século XX, aí, pipocou greves em todos os lugares, tinha uma luta muito grande. E se dizia que Nova Friburgo não, Nova Friburgo era uma Suíça brasileira, os operários chegavam no horário certinho, não atrasavam, não faziam greve, né? Esse foi um discurso utilizado. Em 1993, numa palestra na Firjan, depois de eu falar isso, o Walter, que era CEO da Torrington, né, ele falou assim, olha, eu usei esse discurso lá em Toronto, no Canadá, semana passada. Eu falei assim, olha, os homens passam, mas a ideologia fica. Então, a questão da Suíça brasileira foram construções que a Janaína acabou de colocar, de uma cidade de turismo de saúde, da hidroterapia, como a questão da Suíça, a necessidade de mostrar que Nova Friburgo era diferente do Rio de Janeiro para atrair capital, para fazer aqui as indústrias, e a gente já tinha uma colônia suíça aqui. Então, juntou muitos fatores, né? E o Heródoto retomou o que Galdino do Valle fez lá atrás, muito bem orquestrado, a partir dos anos 80, aqui, a questão da Suíça brasileira. Né? Eu fui na Suíça.
foram 278 pessoas. Quem tem isso muito bem documentado é como é que chama? Meu Deus do céu? A ideia tá... Benício Valadares. Benito, você já pegou o xerox que ele tem? Ele me mandou esse material da programação. Perfeito. Eu fiz de 15 a 17 reportagens a respeito da visita lá. O Benito tem tudo. Foi uma beleza, foi uma mordomia absoluta. Nossa, uma maravilha. Então, essa questão da Suíça brasileira, você falou do Heródoto, mas eu, assim, que eu pesquiso do século XIX, já chamava Friburgo, né, de Suíça, né, Suíça brasileira. Inclusive, eu tinha até separado um texto aqui que eu acabei não lendo, porque essa questão da teoria dos miasmas, ela acaba se transformando para a teoria dos micróbios, né? Evolui um pouquinho, não eram mais os miasmas, eram os micróbios. Então, a gente vê muita referência assim, de textos, as pessoas, eu estou fugindo dos micróbios do Rio de Janeiro, indo para a bela Suíça e Suíça brasileira. A gente vê isso muito nos jornais. Mas a questão é essa. Friburgo é uma cidade que era considerada, dentro desse mapa da geografia médica, como uma estância de cura, né? Por conta de seu clima. Né? Mas a gente tem que saber, às vezes, separar as pessoas que viam se curar da tuberculose, que era em função do clima, e as pessoas que fugiam da febre amarela, achando que estavam protegidos também numa cidade serrana, não só Friburgo, mas qualquer cidade serrana. Então, você tem esses dois tipos de turistas, que eu diria assim, da saúde. Né? Certo. Eu não sei se alguém mais quer fazer uma pergunta que tá aí. Pode fazer um comentário? Sim. Oi, Bom, Helder, quero agradecer bem? o convite, Janaína, de poder participar aqui. E se de fato for concreto historicamente, digo em relação à falácia de Friburgo ser a Suíça brasileira, a gente vê um grande engano no pensamento da população, porque muitos acreditam que Friburgo é a Suíça brasileira por se assemelhar fisicamente ao país, né? Edson quer responder? Não, pode ficar à vontade. Pois é que a gente está discutindo, Helder, essa apropriação da palavra Suíça brasileira. Né? Existe a teoria também do João, né, Edson, que o João coloca como a Suíça brasileira para mostrar que aqui você tinha bons operários, pessoas bem comportadas, dentro de uma cultura europeia, né? É um pouco por aí. O que eu venho testando, né, isso é um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo, eu venho testando essa representação suíça brasileira, porque, para mim, pelo menos até o século XIX, era muito como visto, associando Friburgo à Suíça, que era um país que é, até hoje, um país de turismo da saúde. Né? Então, eu acho que é muito em função disso. Aqui é como a Suíça, que as pessoas vão se curar, procuram o país para se curar, obviamente, de doenças crônicas, que ninguém vai à Suíça para se curar de qualquer doença. E isso acontece até hoje. A Suíça é um país de turismo da saúde, obviamente para pessoas muito abastadas. Então, para mim, eu acho que essa representação de Suíça brasileira é em função de ser também, como a Suíça, uma estância de cura. Mas, dentro de uma análise que o João fez, pode ser uma Suíça brasileira para chamar a atenção, que ele parte muito daquele discurso do Derrorre, para chamar a atenção de que Friburgo é uma cidade com características europeias. Né? Ou então, como você falou, Helder, de Suíça brasileira que se assemelha à Suíça, as montanhas e tal. Também não é por acaso que Dom João VI instalou eles aqui, dentro de um ambiente, de uma geografia muito próxima do país de origem deles. Uma observação. O Heródoto, quando prefeito, da terceira vez que ele foi prefeito, ele falou que Friburgo deveria registrar a propriedade de ser a Suíça brasileira, porque São Bernardo do Campo
estava querendo fazer isso, está fazendo propaganda de ser a Suíça brasileira. Ele queria fazer que esse título fosse apenas nosso. Eu não sei se chegou a ser feito isso. Eu acho que não. Então está na hora, né? Eu ia comentar com o Helder que existem várias coisas que levou ao termo Suíça brasileira, como a Janaína falou, desde o século XIX. A questão da cidade da cura, que está tratando agora, a questão da cidade que tentava se atrair capital alemão, a tese do João Raimundo. Agora, o que a gente vê é que os colonos suíços, nós colocamos 2.000 pessoas num contexto florestal, isolado de qualquer centro consumidor, né? Nós colocamos 2.000 pessoas lá. 100 anos depois, é óbvio que lá você tem toda uma ramificação daquela população. E a vinda dos colonos teve uma tragédia muito grande pela própria cólera, né? A epidemia do cólera atacou os colonos. Na Via Urânia perdeu 20% da população. Foi uma tragédia muito grande. A gente fala em números, né? Morreu 20%, outro morreu 40%, tombaram 322 no mar, enfim. Mas quando a gente vê os nomes, né? Eu me lembro sempre de Maria Magnã, que perdeu o marido e os 4 filhos no navio. Casou com um cunhado e ele morreu também, ela casou com outro para poder deixar a descendência da família Sangi e Magnã aqui em Nova Friburgo. A descendência da família Sangi dependeu de Maria Magnã. Então, é uma tragédia que não tem precedentes. Houve um isolamento desse contexto e também houve uma diáspora da colônia, principalmente em direção às terras do leste, que é do São Pedro da Serra e Lumiar, e alguns colonos do norte também. Então, essa colônia se dispersou, se ramificou dentro de áreas que pertenciam a Nova Friburgo e ficaram bastante alijados do poder. Eu me lembro dos anos 70, que o pessoal de Lumiar era conhecido na rua pelo linguajar quebrado, né? Você sabia que o pessoal de Lumiar, né? Era um linguajar bem quebrado, né? Um alemão bem parecido. Então, essas características culturais, algumas permaneceram. As pessoas tinham isso. Existia uma antropóloga nos anos 90 fazendo uma tese em São Pedro, sobre esse trabalho linguístico, né? Que tinha algumas famílias que tinham algumas maneiras de falar. Né? Do patuá. Isso aí. Cheguei na escola de Benfica e tinha 32 alunos, eu perguntei quem era o Vernei, os 32 levantaram o dedo. Né? Então, tinha toda uma estrutura e que não deixa de ser aquelas características. Se você pesquisar, você acaba encontrando um descendente suíço por trás, porque 2.000 pessoas colocadas num contexto isolado, o que cresceu daí teve muitas descendências desses colonos. Agora, a grande propaganda é que a gente achava, a propaganda era que a colônia suíça, que os suíços, mas não eram os nobres que vieram as pessoas que estavam passando muita dificuldade, né? 30% dos que vieram eram chamados de Heimatlosen, que o termo, na verdade, foi traduzido como miseráveis, mas era tido como apátridas, pessoas que estavam fugindo das guerras napoleônicas e que foram colocados e vieram. A organização aqui foi direitinha, construíram as casas legais, 200 casas, só que o contrato foi burlado. Numa família agrícola, colocaram várias famílias. Por isso, a superlotação do navio, né, tudo que vieram, vai acontecendo essa tragédia aí, já com a primeira epidemia, que é o cólera, que os suíços sofreram. Edson, você falando da questão da epidemia, você ia falar mais especificamente sobre a questão da espanhola. Eu posso até começar a tocar na questão da espanhola agora. Eu tenho um livro, eu gosto muito de trabalhar com memorialista, né? Eu tenho muitos livros de memorialistas aí, e eu não botei o nome dele aqui, mas até quem fez a revisão desse livro foi o Rico. Ele fala que a gente teve a gripe espanhola em 1918, que teve um impacto muito grande, ocorrendo muitas mortes. Mas ele fala de uma epidemia de tifo
que fez muito mais vítimas. Eu não sei se você... E que o bairro assim que mais sofreu foi o bairro de Olaria. Inclusive, ele faz uma descrição muito interessante sobre a utilização do lazareto, desse isolamento, o que se comia. Bem interessante essa passagem da utilização do lazareto, que até então, né, eu nunca tinha visto uma referência de uso. Aí, o que você pode falar dessa questão da gripe espanhola? Eu vou tocar na questão da tifo, por exemplo, que nós estamos falando em pandemias, epidemias, nós passamos por várias, né? O Covid-19 não é o primeiro, não será o último, e a gente tem vivido essas epidemias. A tifo, a Olaria era um bairro ainda, ela foi muito forte em 1918 e 22, e ela veio se repetir aqui nos anos 40 e 50. E Olaria chegou até a criar uma igreja de São Roque, né, que combater as pestes, que acometia o vilarejo. Né? E ali era um pântano, era uma área pantanosa, né, que as casas, como cresceu Nova Friburgo, a questão das indústrias, a periferia foi expandido para a periferia. Uma parte da cidade se expande para a Olaria, e a aglomeração com as casas, como você descreveu aí, como eram construídas as casas, tendia a ter esse vetor, né, de doença, disseminador de doenças. Nos anos 50, Amâncio, o prefeito, vai fazer um grande trabalho de drenagem e de galerias em Olaria. Né? Ela foi muito forte, matou 3 milhões de pessoas de 1918 a 1922. Agora, a gripe espanhola, ela foi muito rápida aqui em Nova Friburgo. Né? A gente tem que entender, aí só um detalhe, Galdino chega ao poder em 1913. Galdino é médico. Ele vai criar na cidade algumas estruturas próprias do município para fazer obras, um serviço autônomo de obras que ele vai fazer. Que ele contrata os operários e começa a fazer intervenções de espaços urbanos. Ele vai ter uma preocupação com as nascentes, de pegar as nascentes e proteger, tem todo um trabalho. E ele também vai adquirir um prédio próprio do município para isolar os doentes, que é o prédio do Lazareto. Né? Foi uma aquisição de Galdino, que não somente a gripe espanhola nem deu tempo para isso, mas a tifo, a febre amarela, outras epidemias que tiveram, as pessoas isolavam as pessoas lá, e teve também um trabalho de vacinação. Então, Galdino começa com essa perspectiva, já entendendo que nós já estamos numa fase, a partir da primeira década do século XX, em que o saneamento, né, é a grande arma para se livrar das doenças, como acabou acontecendo no Rio de Janeiro. Foi um movimento no mundo inteiro. Buenos Aires também, aquelas avenidas que abrem, né, aquela 23 de julho, né, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, a Presidente Vargas, eles vão atropelando todos os cortiços e fazendo esse trabalho. E Galdino vai fazer isso também, aqui em Friburgo, com a questão do saneamento. A gente percebe já o espaço urbano, a partir de 1851, você já vê uma preocupação com o espaço urbano no Código de Posturas do município. Né? O cuidado para não se colocar jarro de flor na janela, para não cair na cabeça das pessoas. Né? Aí a gente já sai daquele contexto que você falou lá atrás, né? Quando vai antes de jogar os dejetos, ele estava lá vai, né? No Rio de Janeiro, tem o Beco dos Barbeiros, o Beco das Canaletas, a Rua do Mata-Cavalos, né? E você passa lá hoje e vê, né, as canaletas onde se jogavam as fezes, e a urina e tudo andava por ali, né? Então, a partir desse período, a gente começa já a ver essa modificação. Em 91, nós temos um outro código de posturas na cidade, que aí já está a preocupação muito maior com todo o espaço urbano. Nova Friburgo, inclusive, é levada à categoria de cidade. E a gripe espanhola, ela vai começar em 1918, né? Ela é muito rápida pelo mundo inteiro, ela faz uma tragédia rápida. Hoje nós sabemos, estudos apontam que ela teria começado com aves migratórias que no Texas, né? No acampamento de soldados americanos que estavam indo para a guerra. Parece que foi o primeiro caso, uma mutação de um vírus dessa ave, e que causou esse vírus da febre amarela, que foi levado para a Europa, e com todo mundo em guerra, isso foi uma maneira de difundir para o mundo inteiro a gripe espanhola.
Ela tem o nome de espanhola, mas a Espanha, coitada, não foi o lugar que ela foi pior. Apenas que a imprensa espanhola não era proibido de falar na nova doença, né? Então, a imprensa espanhola falava da doença, né? Nos Estados Unidos era proibido falar da doença, nos países que estavam em guerra também, porque como é que o soldado ia lutar contra os seus adversários se todos tinham um adversário em comum ali, que era um vírus que matava a trincheira inteira? Enfim, foi um desastre, né? Ele era muito rápido. Aqui em Friburgo, ela chega no Brasil em setembro e logo chega a Nova Friburgo, né? Agora, o interessante da postura daqui, que eu falei que no início da epidemia, eu estava falando do início da epidemia aqui na nossa conversa de hoje, é que a postura do governante de Nova Friburgo que foi muito interessante. Ele vai chamar todos os médicos da cidade, né? O prefeito está eleito, ele vai lá, chama os 7 médicos que existiam na cidade, inclusive o seu maior opositor, que era o Galdino do Vale. Ele vai chamar o prefeito, era o Francisco Caetano da Silva. Ele vai chamar os 7 médicos que tinham aqui. Um era da ferrovia e o outro era do sanatório. Então a cidade só tinha 5 médicos que atuavam na cidade. Eram eles, né? O Henrique de Bocler, Julião do Amaral, o Galdino do Vale Filho, Acurso Benigno, Emílio Sampaio, e tinha o Luiz do Amaral e o Luiz do Maranhão, que era do Sanatório Naval, e Bonifácio de Figueiredo da Estrada de Ferro Leopoldina. E ele pegou 2 formandos também, 2 doutorandos, que estavam no último ano de estudo, que era o Mário Sertã e o Silvio Browne, e leva esse pessoal para uma reunião na prefeitura, para saber o que fazer diante da pandemia. O Galdino do Vale fala que ele foi convidado, ele escreve uma carta ao jornal. Sendo eu convidado, aqui vai a minha opinião. Ele registrou a opinião dele no jornal, para que todos soubessem da opinião dele. E eles decidiram que a primeira coisa era isolar os doentes, eles tinham que ter um local para ter os doentes. E foi usado, então, o Teatro Dona Eugênia. O prefeito chegou, desocupou o teatro, montou uma estrutura dentro do teatro e colocou lá o Mário Sertã e o Silvio Browne para ajudar o doutor Acúrcio, né? Enfim, 2 doutorandos e um médico responsável para tratar os doentes antes da doença chegar em Nova Friburgo. Então, eu achei assim bastante avançada a ideia do prefeito na época, né? Bem diferente do nosso governante de hoje. Edson. Se tivesse seguido isso aí, sim? Pode falar? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então, me desculpe interromper, mas eu estou com uma dúvida aqui. Quais foram as providências tomadas pelas autoridades, né, diante do pessoal que vivia no interior, nas mais conhecidas como as roças, né? Olha Isso só, valia para todo aí mundo? que Como é tem que um foi? caso interessante. As cidades, nesse momento, no início da primeira década do século XX, a cidade começa a ganhar uma projeção muito grande. 80% da população ainda vivia na zona rural, mas a estrutura de poder estava na cidade. E as cidades, a partir da década de 20, é que vai vai suplantar a zona rural, né? A cidade suplanta a zona rural em poder de decisão. O que eles fizeram? Na cidade, criaram um local para tratar das pessoas. Foi isso que eles fizeram. E na zona rural não tinha nada. Na zona rural, os doentes tinham que ser conduzidos até a cidade. E é aí que uma outra pessoa vai ganhar um espaço muito grande, que é o Dr. Alberto Browne, como era conhecido. Ele era um farmacêutico, mas ele não é chamado para essa reunião, porque ele era farmacêutico, ele não participa, mas foi uma pessoa que teve um destaque muito grande nessa atuação da epidemia da gripe espanhola. Eu tive a oportunidade de entrevistar a enfermeira dele, Dona Emília, pouco antes de fazer 100 anos, Dona Emília Salomão, mãe do doutor Salomão, né? A Dona Emília, ela falou que ela tinha 15 anos de idade e ela passou a ajudar o doutor Alberto, porque ele saía da farmácia, né, da família, e eles saíam pela cidade num carro, acudindo as pessoas que eram carregadas chamado de padiola, outros eram carregados pelos ombros. Então, a Dona Emília Salomão fala que essa atuação mais no interior, e teve uma atuação muito grande do Dr. Alberto Browne, né? Aliás, o Dr. Alberto vai ficar bastante conhecido, apesar de não ser médico. Depois ele sofre até um processo, porque ele receitava remédios, fazia tudo. Ele é aliviado desse processo, e a Câmara, tem até uma ata da Câmara que eu cheguei a ver,
onde a população compra um anel para ele, né, porque ele era muito querido da população, né, por atuar muito fora do grande centro. Deixa eu só acrescentar, Helder, você perguntou sobre o médico de interior. Eu tive assim, a oportunidade de fazer uma... Já levava o cavalo para o médico, né? Então, aí ele conta, né, que o doutor... Passagens assim que iam à casa do médico, já levava o cavalo para trazer o médico, e o médico ia até a casa do paciente, né? A coisa era muito dessa maneira, esse deslocamento, né, dos médicos, inclusive, a gente vê nos jornais os médicos colocarem assim, horário de consulta, atende de 13 horas às 18 horas, por exemplo, de 14 às 15 horas, atendimento aos pobres. A gente via muito, muito isso, né? Por isso que a gente vê, dentro da história política de Friburgo, eu acho também do Brasil inteiro, a gente vê assim, muitos médicos na administração municipal por conta desse carisma, desse atendimento, porque a ação do Estado era praticamente inexistente, né, com relação à saúde pública, né? Mas é isso, o médico do interior ele se deslocava e a pessoa já levava, ia de cavalo e já levava um cavalo para o médico também, para levá-lo, né, até o paciente. No caso da gripe espanhola, a situação se complicou muito porque já não tinha médico para atender todo mundo, né? Estavam os pacientes aqui, foi muito... Ela começa no dia... A primeira morte aqui aconteceu no dia 12 de outubro, com um rapaz que ele morava na General Osório, né? E numa desses cortiços, era um local onde moravam muitas famílias, e ele trabalhava na casa Spinelli, né? Spinelli Filhos. E ele morre no dia 12 de outubro. Então, foi a primeira morte aqui. Então, os médicos não davam conta de atender. Nós tínhamos apenas 3 farmácias. O doutor Rafael Jacu, o pai dele, o Aristão, era dono da farmácia central. Tinha a farmácia Brownie e a Guarilha. Essas 3 farmácias que tinham na cidade, elas se revezaram em fazer medicamentos gratuitamente. Nem pagavam, porque não dava conta, né? Uhum. E a farmácia Guarilha fechou. No meio da pandemia, ela fechou porque os funcionários morreram, né? Foram acometidos gravemente pela doença. Segundo o Aristão, o Jaime Jacu, irmão do Rafael, escreve um artigo lembrando as memórias do pai, né? E ele fala na questão da gripe espanhola, que o pai falou que eles se arrastavam para fazer os medicamentos que podiam ser feitos e as pessoas iam buscar, né? E, às vezes, não dava tempo da pessoa da zona rural chegar na cidade, né? Porque a espanhola, ela matava muito rápido, né? Você estava 8 horas da manhã, estava mais ou menos, 4 horas da tarde estava morto, né? E uma completa asfixia, falta de oxigênio, uma reação exagerada do organismo ao vírus, e as pessoas morriam azul, né? Roxo, ia ficando azulado por falta de oxigênio e morriam. Então, não dava muito tempo. As distâncias percorridas a cavalo da zona rural até o centro da cidade eram muito grandes. Então, não dava tempo de tratar. E o isolamento da população rural ajudava também que a doença não chegava, né? E ela chegava muito nos centros urbanos, onde havia uma circulação maior de pessoas, né? Quem estava na zona rural para vir na cidade era quase que um parto, né? O cara engordava uma leitoa para poder comer no caminho, né, para vir. Era uma viagem planejada com 3 meses de antecedência. Então, esse isolamento contribuiu muito para preservar a zona rural, porque a gente não tem dados estatísticos das mortes nos cemitérios da zona rural de Nova Friburgo. O Monsenhor Miranda, ele registrou a gripe espanhola aqui em Nova Friburgo, e ele vai lá mostrar que foram sepultados 124 pessoas do dia 12 até o dia 16 de dezembro, lá, num espaço curto, no cemitério de São João Batista. A gente não sabe quem morreu nos outros cemitérios da cidade, né, principalmente da zona rural, para ter essas estatísticas de mortes causadas pela gripe espanhola. E já estavam celebrando missas, né, o Colégio Anchieta mandou celebrar missa, agradecendo, porque tinha acabado a questão da epidemia da gripe espanhola. E esse era o grande perigo na época, né? Porque na época das epidemias, no Rio de Janeiro, por exemplo, se fazia assim, grandes procissões para poder agradecer ou pedir proteção
contra a gripe. E ali era um difusor do vírus, né? A gripe espanhola foi tão assim rápida e as pessoas não deram atenção para ela. O governo brasileiro não deu atenção. Teve um médico muito famoso que ele foi, coitado, ele perdeu tudo, toda a credibilidade dele, porque a espanhola veio e arrasou, matou o presidente, né? Matou tudo. Enfim, o presidente Rodrigo Alves morreu. E existiam nos jornais propagandas de veículos, vendendo veículo e anunciando a pandemia. Só, olha, em vez de você pegar o transporte público, é muito mais seguro você ir dentro de um veículo. Tinha lá a propaganda do veículo, né? 1917, né? Do carro da Ford. Tudo quanto é espécie de receitas mágicas apareceram e sumiram nas farmácias, né? Acredita-se, né, que a caipirinha tenha sido criada nessa época, né? Mel, limão e cachaça para curar a gripe espanhola e acabou ficando, né? No Rio de Janeiro houve um tabelamento dos remédios, né? Porque não sabiam o que podia curar, não tinha nenhum estudo científico. Mas hoje nós temos estudo científico, mesmo assim ficaram defendendo cloroquina, defendendo tudo que podia imaginar. Então você imagina na época que a falta de informações era muito maior do que tem hoje. A situação ficava realmente muito difícil. E a gente vê, eu acho que assim como a grande lição, falando especificamente da febre amarela, é uma doença que teve a sua vacina descoberta em 1937. Aí, veja bem, a gente com uma epidemia como a Covid, basicamente um ano depois, a ciência descobre a vacina, né? Olha só que avanço que a gente teve. Imagine as pessoas, eu falei dessa epidemia de 1849, no caso do Rio de Janeiro, imagina quantos anos depois, quantas décadas, anos, com a vacina. E a Covid, acho que foi menos de um ano, né? Já começaram a aparecer um ano as primeiras vacinas. Olha como a ciência evoluiu, né, em relação a essas epidemias, e que continuarão. Só para lembrar, assim, você falou eu não sei se é da tifo ou a gripe espanhola, um lugar de memória que a gente tem dessa epidemia são aqueles 7 túmulos iguaizinhos que a gente tem no cemitério dos alemães, daqueles soldados que estavam detidos no sanatório naval, né? Aqueles túmulos ali, eles são assim, eu vejo assim como um lugar de memória da epidemia. Ali está escrito que esses soldados, eles morreram no mesmo dia, basicamente na mesma hora, né? Por conta dessa epidemia. Eu só não me lembro se ela é de tifo ou de febre amarela, mas, de qualquer forma, é um espaço de memória para a gente lembrar dessas epidemias. Não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta. Janaína, é tifo. É tifo? Isso aí, é tifo. Posso fazer uma pequena interferência? Aí está o nome da minha neta, Ana Marta, e deixou o nome dela na tela, tá? Tá. Mas eu queria fazer uma observação seguinte. Sobre como cidade de Assis foi um dos grandes, famosos nomes da literatura brasileira que vieram para cá. E Machado de Assis, ao sair daqui, se referiu a Friburgo, e eu gosto muito acho que Friburgo devia aproveitar melhor essa frase do grande Machado de Assis, que falou: Nova Friburgo é uma cidade abençoada. E não me lembro aqui agora, mas eu tenho. Ele disse que só tinha engordado uma vez na vida quando esteve em tratamento aqui em Friburgo. Então, a Friburgo realmente não era só uma cidade conhecida, mas era uma cidade muito elogiada, não é? Então, eu quero ver a minha internet do fraca, tem até um avisozinho que está no e eu tenho medo de sair do ar. De repente, eu queria aproveitar essa interferência para agradecer a vocês, também a participação do Dr. João Hélio, por essa excelente palestra, na aula. Eu não sei se outras cidades do porte de Friburgo, conhecimento tão extenso e tão profundo
da sua história. A história de Friburgo, eu acho que é verdadeiramente de epopeia, né? Então, é uma história que merece ser conhecida, valorizada, e vocês, Edson, você, Janaína, doutor João L., e tantos historiadores da cidade, uns inclusive na academia, na nossa academia, isso foi valioso, e agradecer aqui pela aula que vocês estão dando e por vocês participarem nesse projeto da academia, tá bom? Estou me antecipando porque da minha internet me fazer uma alçada aqui, tá bom? Então, muito obrigado a vocês e um grande abraço a todos vocês por participarem desse projeto da Academia Friburguense de Letras. Nós é que agradecemos. Obrigado, Roberto. é isso. Okay. Nós que agradecemos também. Ô, Robério, só lembrando o seguinte, tem um detalhe do Machado de Assis, que quando é informado que ele descobre que a esposa dele está doente, no caso era um câncer na época, não tinha muito conhecimento, a primeira atitude do Machado é vir para Nova Friburgo. Ele traz a esposa para Nova Friburgo, né? Tipo uma cidade da cura mesmo, né? Assim como tem a Suíça, ele imediatamente ele põe no trem e muda para Nova Friburgo e fica aqui na tentativa de salvar a esposa, né? Para ele não viu assim o tipo de doença, o que poderia fazer, mas ele imediatamente foi a primeira atitude dele quando soube da doença da esposa, foi pegar o trem e vir para Friburgo. E sem data para voltar. Você falou uma vez, Edson, de um projeto muito interessante de fazer um tal do trajeto de Machado, né? Nas ruas, espaços onde ele ia desde o hotel onde estava até a catedral, onde ele ia levar a esposa para a missa, que seria o chamado Caminho de Machado de Assis, naturalmente com trechos de obras dele. Era uma ideia que eu gostaria de ver concretizada em Friburgo. Acho que uma porque estátua Machado de Assis esposa, né? É Machado de Assis, não tem mais nada que, né? Ficou no Hotel Leroy. Quando ele veio, ele ficou no Hotel Leroy, mas o baile que ele frequenta é do Sallucci, que ele fala das danças, né? Do Hotel Sallucci. O Morro da Cruz, que ele Eu acho que ele não era muito de... né? Mas ele cita o baile. Para assistir, né? Mas a esposa dele, infelizmente, depois que... Eu acho que é Ana Carolina, né? O nome dela? Carolina. Ela morre meses depois dessa viagem. Ela morre, assim, alguma coisa de 3, 4 meses depois. Realmente, é o que você falou, o câncer, né? É meio complicado. Né? O Machado, ele traz a mulher para o centro da literatura de uma forma, assim, extremamente original, né? Tudo muito original e muito avançado para ele na época. Eu acho que uma estátua dele com a esposa aí na missa na Praça Demerval Barbosa, acho que isso seria o ideal para a gente registrar, né? A passagem dele, como ele via a cidade e o valor que ele dava à mulher também, né? E ela foi muito companheira dele. Aquele belo soneto dele, também. não é? Ela acompanhou a produção soneto que ele fez para ela, né? Para ela não, porque ela já tinha falecido, mas em homenagem a ela, né? A memória dela. Eu acho que tá ok, né, Tereza? A gente já te alugou muito aí. 1h30 já, Tereza, que a gente... Não, é um prazer. Senão ninguém aguenta assistir. Foi um prazer muito grande. Mas olha, isso é excelente. Eu fiquei muito preocupada. Eu estou aprendendo muito. Eu fiquei muito preocupada. E relembrando coisas que às vezes caem no esquecimento e que vocês trazem a memória da gente. Muito bom, parabéns. Parabéns. Janaína, será que, para terminar, eu posso complementar? Posso falar alguma coisa? Claro, estou vendo você quieto aí, estou estranhando. Manda ver aí. Não, eu vim para ouvir, e aprender também, que eu só estou recolhendo dados aqui para o meu trabalho, enfim, né? Então, eu sou uma espécie de espião infiltrado aqui. Fala eu aí, achei boa noite. Sensacional a fala de vocês. Enfim, deu para recolher bastante coisa aqui. Depois eu vou também assistir a gravação de novo, né? Então, eu agradeço o Edson pela fala. A Janaína, eu já conheço, ela sempre arrebenta, então eu nem preciso falar nada, né? Mas, assim, eu fiquei
realmente, não é que eu fiquei frustrado, não é isso. Mas eu fiquei até, digamos assim, contente também, né, de certa forma, porque a questão dos cemitérios, para uma cidade salubre, ele se apresenta como um problema, né? Por quê? Porque, como bem falou a Janaína, que os médicos eles se dividiam, né? Os cientistas, digamos assim, os cientistas médicos no século XIX se dividiam entre os contagistas, né, e os infectologistas. Os infectologistas, grande parte deles vai colocar a culpa da febre amarela nos miasmas, como bem dito, mas o principal foco é nos cemitérios, né? E isso vai dar um problema muito grande com a igreja, né? E aí a igreja ainda está sepultando os seus mortos no odre da igreja, né? Na nave da igreja, no assoalho da igreja. E aí o decreto de 1850 é justamente o decreto imperial 583, né, de 1850, justamente logo após imediatamente após a epidemia de febre amarela, vai proibir os sepultamentos no interior das igrejas e no seu entorno. E é aí que vai nascer o cemitério extramuros, né? Muitos debates e discussões no parlamento, isso lá no Rio de Janeiro, a igreja resolve, então, benzer o caixão e não mais o terreno chamado Campo Santo, né? Ao invés de a igreja benzia o cemitério em si, porque era dela, e aí, depois de vários embates, inclusive mortes de deputados lá no Recife, a luta do Joaquim Nabuco, enfim, uma série de atores aí no final do século XIX, e benze só o caixão, porque justamente é esse problema das doenças. E aí, eu ainda estou pesquisando ainda estou vendo, né, enfim, toda essa questão, mas me parece que, por exemplo, você tem aí 152 lugares, pelo menos é o que eu mapeei, 152 lugares de sepultamento na região de Nova Friburgo, né? Aí, durante o século XIX, e um pouco mais para o XX, porque me parece que são muitos cemitérios, a Câmara Municipal tem um problema para controlar esses cemitérios, para fazer uma política de sanitarização, né, desses cemitérios, porque eles estão muito espalhados, né, apesar de ter pouca gente enterrada nesses lugares, né? E também tem a questão da febre amarela, né? As pessoas morriam de febre amarela, aí quando vinha para cá não morria de febre amarela, mas a preocupação de não morrer de febre amarela acabava morrendo de outra coisa, né? Por exemplo, você tem a família Nães inteira, mas isso é mais ainda no século XIX, né? Morrer de queda de barreira, por exemplo, né? E aí a gente remete aí às tragédias de 2011 e à política de habitação, né? Que também é precária, né? Porque você tem um centro concentrado de casas, que é o centro urbano de Friburgo, mas tem gente morando aí em fazendas ao redor, onde a Câmara Municipal também tem uma gestão precária, enfim. Eu acho que essa problemática dos cemitérios, né, dos rituais fúnebres e, enfim, vai atravessando essa questão das epidemias, né? Eu falei já demais. Acho que eu falei muito. Desculpa aí. Não, você lembrou bem, Ronald. Inclusive, porque não deu para citar tudo. O cemitério vai ser o grande alvo dos higienistas, né? Inclusive, até quanto à profundidade das covas, né? Isso passou a ser objeto de postura municipal, né? Porque antigamente acho que fazia uma cova mais rasa, aí se exige que se faça uma cova mais funda, mas vai ser realmente objeto de posturas municipais para regulamentar essa questão do enterramento, e os cemitérios estão na mira dos higienistas, né? O John... Está sem som. Mutou o seu áudio. Ai, desculpa. Isso vai acontecer em Friburgo, o John Hopfer, que ele, inclusive, vai ser achado às margens do Rio Bengala, vai ter tentativa de reconhecimento da família dele e não vai ser encontrado, mas também, de acordo com as posturas, não vai poder
ter ali o corpo exposto ali, né, daquela forma. E, inclusive, os cemitérios protestantes de Friburgo vão fazer um trabalho bom, porque são eles que vão recolher esses corpos que não são reconhecidos, né? E simplesmente os cemitérios protestantes, eles, é o que eu sempre falo, eu já tem, enfim, tem a documentação, já conhece meu trabalho, já, enfim, e eu estou divulgando aqui também já de uma vez. O cemitério não são só protestantes, são cemitérios que são corpos que a igreja não quer, que a igreja rejeita, a igreja católica, no caso. Então, ali você tem doentes que não foram cuidados, né? A igreja não cuidou porque não era católico, por exemplo. Né? Então, quer dizer, morreu de tifo, morreu de febre amarela, mas a igreja não cuidava de todo mundo. Tinha uma questão da cidadania atravessando. Né? Você tem duelistas, hereges, enfim, que ela considerava hereges, enfim, tudo atravessando. E aí os cemitérios vão recolher esses corpos que morrem justamente dessas epidemias, né? De tifo, de febre amarela, de tuberculose. Né? Eu entendo quando vocês falam que Friburgo é cidade da cura e cidade salubre. Eu não estou criticando isso, eu até entendo. Mas tem que se colocar de frente a isso a questão também que Friburgo tem as doenças, né? Friburgo, você vê as causas mortes, se você mapear as causas mortes, inclusive agora eu fiz isso com os cemitério protestante, agora estou fazendo com os cemitérios católicos. Né? Se você vê aquela listagem de dos cemitérios, né, do sepultamento do livro de óbito da Igreja Matriz Católica, vai ver a causa mortes ali, tem um índice muito grande de tifo, de febre das mais variadas possíveis, incluindo a febre amarela, né? Mas, enfim, tem que ter esse olhar para o cemitério também, que às vezes ele passa de ser percebido, e na pandemia a gente teve uma superlotação de cemitérios, né? Não é só o hospital que é superlotado, o cemitério também. E o cemitério superlotado dá um problemaço, né? Dá um problema muito grande. Enfim, acho que eu queria só colocar essa questão. Tá ótimo.